Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Para você que realizou as atividades propostas no PET Regular Volume 3, destinado ao terceiro bimestre, agora é hora de você realizar as atividades complementares. Só lembrando que o PET Regular equivale a 60% das notas e presenças do terceiro bimestre, tanto em conteúdo quanto também em atividade, que equivale então a 6 semanas. Já o PET complementar equivale a 40% das notas e presenças divididos em 4 semanas, porém somente com atividades. Então, sem mais enrolação, vamos dar início à correção das atividades propostas no PET complementar do 9º ano para a sua primeira semana. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já é inscrito aqui no meu canal? Se sim, muito obrigado. Se não, a hora de se inscrever é agora. Estou sempre postando as explicações, os conteúdos apresentados nos PETs, bem como também as correções das atividades propostas. Além disso, disponibilizo os gabaritos das avaliações bimestrais, trimestrais, semestrais, as avaliações diagnósticas. E para te auxiliar, eu tenho vários grupos no WhatsApp e no Telegram para você comunicar diretamente comigo. Se preferir, eu tenho todos esses arquivos que eu utilizo aqui na produção dos meus vídeos de forma gratuita para você, tanto na versão em PDF quanto Word, que você pode baixar no site geografia.com.br, que eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para você entrar nos meus grupos e também acessar esse site. Para essa primeira semana do 9º ano do ensino fundamental, a unidade temática a ser estudada é conexões e escalas. O objeto de conhecimento, intercâmbios históricos e culturais entre a Europa, Ásia e Oceania. E a habilidade que nós vamos conseguir consolidar com essas questões será identificar e analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania, e seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos. E também, pessoal, discutir as suas desigualdades sociais e econômicas, e também as pressões sobre os seus ambientes físicos e naturais. E quais serão os conteúdos relacionados? Nós vamos estudar um pouquinho com essas questões sobre as características dos países europeus, sobre questões sociais, políticas e econômicas, países europeus, asiáticos e da Oceania, e a vida nas cidades, urbana e no campo, a parte rural. Bom, diante dessas informações, vamos às questões seguintes. Questão 1. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população na Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos de idade deverá chegar, nas próximas décadas, a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Galera, isso decorre do quê? Especificamente do declínio das taxas de natalidade e o aumento da longevidade, que corresponde, então, à expectativa de vida. Nesse sentido, vamos marcar letra A. Questão 2. Com relação aos fatores responsáveis pelo baixo crescimento vegetativo da população europeia, destacam-se a efetiva participação da mulher no mercado de trabalho, a diminuição dos casamentos precoces, o aumento das despesas para a criação dos filhos e o planejamento familiar, que foi facilitado pelo maior nível de informação, a escolarização da mulher, bem como a introdução no mercado de trabalho, dentre outras situações que permitiram levar a esse baixo crescimento vegetativo da população da Europa. Portanto, 2, letra C. Questão 3. Entre os principais fatores que motivaram a migração ocorrida no início do século XIX e até as primeiras do século XX estavam. Quais serão os motivos? Nós podemos dizer, letra C, a miséria e a falta de trabalho. Questão 4. O processo de urbanização está diretamente ligado à industrialização das sociedades. Percebe-se tal afirmação no fato de cada uma das sucessivas revoluções industriais terem sido acompanhadas por sucessivas explosões demográficas em diversas cidades do mundo. Sobre esse processo de urbanização associado aí à questão da industrialização, vamos julgar os itens abaixo, com V para verdadeiro e F para falso. Primeiro item. A Revolução Industrial, a primeira delas, foi caracterizada pela forma democrática com que ocorreu, distribuindo-se por todos os grandes países do mundo, que passaram por acentuados índices de urbanização das suas cidades.
É uma afirmação falsa, galera, porque na Revolução Industrial, em especial na sua primeira revolução, não ocorreu de forma democrática a instalação de indústrias, muito menos a questão da urbanização das suas cidades. Desta forma, não teve essa distribuição de forma igual, então está falsa. 2. A urbanização é um processo mais recente nos países subdesenvolvidos, em virtude da industrialização tardia de suas economias. Sim, galera, podemos dizer isto, né? Nós tivemos uma industrialização tardia que levou, consequentemente, e por consequência, levou-se a uma urbanização mais recente, principalmente nos países subdesenvolvidos. 3. A Revolução Industrial Terceira foi a grande responsável pela urbanização de países subdesenvolvidos, pois possibilitou a presença de indústrias estrangeiras nesses países e elevou o índice de pessoas em busca de emprego nas cidades. Sim, galera, nós estamos falando da terceira Revolução Industrial, né, que foi responsável pela urbanização dos países pobres, que, de certa forma, né, indiretamente falando, a presença de indústrias estrangeiras, as multinacionais, provocou então o interesse pelo emprego que essas indústrias estavam gerando. 4. A Ásia Meridional e a África Subsaariana foram as primeiras regiões do mundo a se urbanizarem depois da Europa. Não, pessoal, é falso, né? Porque até mesmo o continente africano, em especial a África Subsaariana, ainda não é totalmente industrializada. Portanto, é falsa. Questão 5 e última, leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta. Bom, a América Latina vai atingir uma taxa de urbanização de 90% até 2020, segundo um estudo inédito do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, tá? Divulgado aí na manhã de terça-feira, dia 21. Os dados mostram que a América Latina e o Caribe são as regiões mais urbanizadas do mundo, embora uma das menos povoadas em proporção territorial. Na área, cerca de 80% das pessoas moram na cidade hoje, um número superior ao de países desenvolvidos. Metade da população urbana vive em cidades com menos de 500 mil habitantes, né? Cerca de 222 milhões de indivíduos, e 14% nas megacidades, equivalente a 65 milhões. Bom, diante desse texto e suas informações, né, bem como seus conhecimentos sobre o assunto, nós podemos dizer que na América Latina a sua urbanização, intensificada lá na segunda metade do século XX, né, foi conhecida por um processo de baixas condições de vida na maior parte da população no espaço das grandes cidades. Este foi um dos reflexos, né, da urbanização desses países da América Latina. Portanto, 5, letra P. Pessoal, esse foi o vídeo em que eu corrigi as atividades propostas no PET complementar do terceiro bimestre no seu volume 3 do 9º ano para a sua primeira semana. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.